Tudo bom, pessoal? Boa tarde. Meu nome é César Campos. Você está aqui no meu canal. Esse canal é de uma pessoa, não é de um canal de algum nicho, tipo, sei lá, só para falar de política, só para falar de jornalismo, só para falar de religião, de assuntos. Esse é o canal de uma pessoa, César Campos, jornalista, onde eu expresso a minha opinião sobre assuntos diversos, sobre aquilo que eu quiser. É um canal de uma pessoa onde ele fala o que ele quiser, sobre o que ele quiser. Então tá aqui a descrição, né? César Campos, esse é um canal de uma pessoa onde ele fala o que ele quiser. Eu expresso a minha opinião, tá aqui na descrição desse canal. É um canal, aqui é meu canal exclusivo, César Campos, jornalista, esse que está falando, onde eu expresso minha opinião e você tem o seu crescimento, o seu desenvolvimento pessoal, se você quiser ou não. O que acontece? Estou dando essa breve explicação porque já fiz alguns canais, só que esse canal é meu canal particular, César Campos Jornalista, meu canal exclusivo onde eu expresso minha opinião sobre o que eu quiser. Hoje é dia quarta-feira, dia 13 de agosto de 2025, 15 para as 6 da tarde, 15 para as 18, e pelo horário de Brasília, aqui no Brasil, né? E aí o que acontece? Hoje eu vou falar especificamente sobre uma coisa que eu tenho conversado com algumas pessoas e eu resolvi fazer esse vídeo aqui, tá? Já fiz outros canais, já fiz vídeos, lives, esse é meu canal aqui, o que eu estou a fim de fazer agora, tá? Se mais pra frente eu vou fazer outra coisa, de outro jeito, não sei. Agora o que eu faço nesse exato momento é isso, esse canal onde eu expresso a minha opinião, o que eu acho, o que eu penso, e você pode gostar, não gostar, discordar. Se quiser, se inscreve no canal. Se não quiser, não se inscreve. Se quiser, dá like. Se não quiser, não dá like. Se quiser, comenta. Se não quiser, não comenta. Por que eu tô falando isso? Cansa aquele negócio de ficar falando, se inscreva no canal, ative o sininho, ative as notificações, porque assim você sabe quando a gente posta, postam comentários pra engajar, pra ter mais ver. Se tiver que dar certo, vai dar certo, entendeu? Cansei desse negócio, de negócio do algoritmo. Se tiver que dar certo, vai dar certo, entendeu? Até porque eu vou falar de um assunto agora que eu tô conversando bastante com pessoas, eu vou falar sobre igreja, não é sobre religião. Nenhuma religião específica, tá? Não é sobre religião. Não vou falar de política, não vou falar de assuntos. Vou falar sobre igreja, uma coisa que está acontecendo que eu tenho contato, eu vou toda semana na igreja. Às vezes uma, às vezes duas, às vezes três. Vou na igreja evangélica. Meus pais eram católicos, tá? Mas conheço a igreja católica, conheço padres, mas eu vou na igreja evangélica, onde eu tenho contato com pastores e bispos e pessoas que frequentam a igreja, certo? Homens e mulheres, certo? E aí a gente está conversando. É um bate-papo, é um assunto assim, um bate-papo, e eu expresso a minha opinião. E aí o que acontece? Até porque, agora há pouco eu falei pra você, se tiver que dar certo esse canal, vai dar certo e pronto, e acabou. Por quê? Porque na Bíblia que eu leio tá escrito lá, nada acontece sem a minha permissão, tudo tá debaixo do meu governo. Então, se tiver que ser, vai ser, ponto, acabou. Simples, direto e objetivo. Tá, dada essa explicação, o que acontece? Eu converso com algumas pessoas, e esses tempos eles estão conversando comigo o seguinte, pô César, hoje em dia o que está acontecendo muito são pessoas saindo da igreja, novas pessoas chegando, pessoas não gostando de ir na igreja. E aí eu faço o seguinte comentário com elas. A internet trouxe uma coisa chamada redes sociais. Então não importa se você usa o antigo Twitter, que é o X hoje, né? Ou se você usa, qual é o veículo, o canal de comunicação que você usa. Se você gosta mais do TikTok, eu não tenho TikTok, tá? Nem o X, nem o Twitter, nada. Eu tenho YouTube, Facebook e Instagram, só. YouTube, Facebook e Instagram, só. Não fico postando muita coisa, né? Aqui no YouTube, esse é meu primeiro vídeo agora aqui, ó, porque eu tinha limpado, eu limpei tudo, fiz esse canal aqui e falei, eu vou fazer isso aqui porque isso é o que eu tô a fim de fazer agora. Se vai dar certo ou não, não tô nem aí. Mas o que acontece? Eu uso o YouTube, Facebook e Instagram. Então você pode usar também o YouTube. Tem o LinkedIn também, mas o LinkedIn é um Facebook profissional, onde eu só tenho pessoas de comunicação social, sabe? TV aberta, TV fechada, jornalismo e assim por diante. Mas o que eu uso mais, às vezes eu me expresso também pelo LinkedIn, mas o que eu uso para me expressar é YouTube, Facebook e Instagram. Você pode usar isso também, e ter também o TikTok, eu não tenho contato, não é muita coisa, e aí acaba poluindo, mas aonde eu quero, a linha de raciocínio que eu quero seguir. Hoje em dia, olha
Antigamente tinha, eu nem vou falar do Orkut, que é uma rede social onde as pessoas também postavam suas coisas, né? Mas vamos supor, você fala assim, não, César, hoje eu tenho o X, que era o antigo Twitter. Eu tenho também um site, um blog. Pô, eu tenho YouTube, eu tenho TikTok, eu tenho Facebook, eu tenho Instagram, eu tenho o LinkedIn. Eu tenho WhatsApp, eu tenho Telegram. Olha quantas coisas, ó, só agora pipocou já 10 canais, veículos de comunicação que você pode se expressar e ver os outros se expressando também. E aí o que acontece, seguindo a linha de raciocínio, pra gente falar de igreja? Tem muita gente, é a minha opinião, eu estou dando, eu não sou um líder religioso nem da igreja católica nem da igreja evangélica, tá? Eu não sou um pastor, um bispo, um missionário, um evangelista. Eu sou uma pessoa que estou expressando a minha opinião. Meu nome é César Campos, esse é meu canal onde eu expresso a minha opinião sobre os assuntos que eu achar pertinente expressar a minha opinião. Hoje, o assunto pertinente que eu acho, que eu converso com as pessoas, é igreja, não é religião, é igreja, entrada e saída de pessoas na igreja. Por quê? A nossa opinião quando a gente debate sobre isso, antes ou depois do culto. E aí a gente conversando, eu falo o seguinte, ó, hoje em dia eu pipoquei agora para você 10 veículos, canais de comunicação, onde você pode se expressar, mas você também vê pessoas se expressando. E eu estou fazendo isso de forma orgânica, cresce sozinho. Vai ter inscritos, ou comentário, ou like, de forma natural, orgânica, igual uma planta, orgânica, natural. Eu não invisto dinheiro, eu não coloco 50, 100 reais para fazer para impulsionar esse vídeo, esse canal, entendeu? Para ter mais inscritos ou tal. Mas tem pessoas que faz isso, 50 reais ele coloca aqui, ou 100 reais ele coloca aqui, ali, aqui, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no YouTube. Então assim, chega para muito mais pessoas, e é exatamente isso que eu falo para essas pessoas quando a gente conversa sobre o que eu estou falando agora, sobre a igreja, entrada e saída de pessoas na igreja. É exatamente isso que eu falo para as pessoas tomarem cuidado, porque às vezes eu não estou falando de religião, tá? E nem de Bíblia, eu estou falando de entrada e saída de pessoas na igreja. Só que eu leio a Bíblia, eu gosto de ler a Bíblia, me faz bem. Eu gosto de ir na igreja porque me faz bem. O que acontece? Na própria Bíblia, no Novo Testamento, está escrito que Jesus já falou, acautelai-vos, ou toma cuidado com os falsos mestres. Por que eu estou falando isso? Porque com o número de redes sociais, de aplicativos que a gente usa, canais, veículos de comunicação, que você vê os outros de forma esperta, astuto, às vezes até esperto, malandro, propagando por aí o que ele quer, o que ele acha, o que ele entende, e besteira para ganhar dinheiro. Entendeu? E acaba afastando as pessoas da igreja. Entendeu? E aí outro dia, óbvio que eu não vou dar nome, mas outro dia eu não vou dar nome, mas não porque eu quero, tenho medo, sou frouxo, covarde, não tenho coragem, não é isso. É que eu não quero ficar, cara, evita, tenho 44 anos hoje, tá? Nós estamos em 2025, tenho 44 anos. Você acha que eu quero ficar de briguinha, que você falou o quê? Sabe essa pessoa aqui, esse fulano falou isso. Desculpa, cara, eu não tenho paciência pra isso, você entendeu? Se tiver que acontecer, vai acontecer em um vídeo ou outro, uma hora ou outra, entendeu? Mas estou falando assim, agora pelo menos não é o momento de eu ficar falando, então não vou dar nome, mas eu converso com pessoas. Tava falando com uma pessoa outro dia, e eu falei pra ele, carinha, se você for um irmão que tem 55 anos, 10 anos a mais que eu falei assim, ó, você tem 55, 10 anos a mais que eu tenho 45, se você for ficar reparando em tudo, quando você vai em uma igreja, não importa se é católica ou evangélica, não importa. Você vai na católica, você vai ficar reparando. Você vai na igreja para reparar nas coisas? Querido, procura viver sua própria vida. Olhar para você e para sua vida. Até porque está escrito, examinar o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Agora, se você vai na igreja para ficar reparando, você pode ir na igreja católica que você vai ficar reparando no irmãozinho, na irmãzinha, no casamento dos outros. O que você acha que tá bom, que não tá, que tá certo, que tá errado, pontuando. Você vai na igreja evangélica, você vai, putz, olha o pastor, putz, olha a mulher dele, putz, olha a família dele, putz, olha o filho dele, putz, olha esse irmão aqui, olha esse irmão aqui tem isso que eu não acho certo, eu não gosto, eu não concordo. Olha a mulher desse daqui, olha esse... Se você for ficar indo na igreja para reparar em coisas ou pessoas ou alguém, você nunca vai conseguir desenvolver, evoluir você mesmo, a sua própria vida, seja você homem ou mulher. Você nunca vai conseguir desenvolver, ter o seu crescimento, andar. Então eu falei pra ele, cara, para de reparar, de reparar isso, de pontuar,
de ficar analisando. Eu falei para ele, não vai ter igreja nenhuma perfeita. Quer dizer, a igreja é o local onde você vai. Cara, a igreja é o local. Tem igreja maior, tem igreja menor, tem igreja mais bonita, tem igreja menos bonita ou feia, que você não gosta. Ou tem a igreja que as cadeiras são de plástico, já tem a cadeira que você fala, caramba, olha essa igreja aqui, você pode ir numa igreja, uma catedral, você vai ficar, olha a pintura, olha os vitrais. Cara, a igreja é o local onde você vai ouvir a palavra de Deus, Jesus e Espírito Santo, que é o que está na Bíblia. Que tem Antigo e Novo Testamento, começo, meio e fim, começa em Gênesis, não importa se é católico ou evangélica, vai começar tem Antigo e Novo Testamento, vai começar em Gênesis e terminar em Apocalipse. Então se você vai, Bíblia são todas iguais, católica e evangélica, mas tem, eu não estou falando de como é falado, mas estou falando, todas elas têm Antigo e Novo Testamento, começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Todas as igrejas vão falar do quê? De Deus, Jesus e Espírito Santo. Entendeu? Não importa se é católico ou evangélica, a igreja não faz mal para ninguém. Mas tem pessoas que são levantadas. É por isso que eu acho que, eu conversando com esse irmão, dando a minha opinião aqui pra você, é por isso que fala assim, toma cuidado, né? Acautelai-vos dos falsos mestres ou profetas. Toma cuidado. Por quê? Porque você tem. É exatamente por isso que você tem que ler a Bíblia. Mas não para ficar brigando ou debater. Tá vendo aqui? Eu não acho. Tá vendo aqui? Não tá certo. De acordo com o que tá na Bíblia, não tá certo. Então sai dessa igreja e vai para outra. Entendeu? E vai pipocando, até você entender ou gostar de uma igreja, de um padre na igreja católica, ou de um pastor e de um bispo, ou seja, quem? Missionário, reverendo, apóstolo, que você gosta nessa igreja evangélica. Você entendeu o que eu tô falando? Se lá é do batuque, se lá é do Paranauê, se lá é aquela lá do fogo, é aquela do manto, é aquela da revelação, e você não gosta, você vai porque você gosta? Então vai porque você gosta. Você não gosta, vai em outra. Não gosta, vai em outra. Você entendeu? Eu tenho 44, eu comecei a ler a Bíblia na igreja, eu ia na igreja com meu pai e com minha mãe, quando eu tinha casamento, batizado, missa de 7º dia, entendeu? Mas depois eu comecei a ler a Bíblia na igreja com 28 anos, então agora eu tenho 44, vê aí quantos anos eu leio a Bíblia e vou na igreja. Eu já tenho um pouco de maturidade, e vivência, experiência. E isso faz com que, se eu não estiver bem com 44 anos, você acha que eu ligo? Vou ficar... Não, eu tenho que ficar aqui porque eu tenho um compromisso. Você tem que ter um compromisso. A minha opinião, eu tenho que ter um compromisso com Deus, Jesus e Espírito Santo. Ele falou, maldito, ele não chama de burro. Errado é o homem que confia no homem. Burro é o homem... Não, ele falou, maldito o homem que confia no homem. Você pode ser líder religioso do tipo que... um dos 12 apóstolos... escolhido pelo próprio Jesus, traiu, que foi Judas Iscariotes, que você já conhece. Ou seja, sabe, Tomé era fraco de fé, porque ainda Jesus chamou ele de maldito, né? Porque ele falou, você mesmo. Você lembra? Não foi uma pessoa de fora, foi um líder religioso, um dos 12 apóstolos levantado pelo próprio Jesus. Quando ele voltou, ressuscitou, Tomé, por isso que fala, Tomé é fraco de fé. Porque ele falou, ele apareceu e falou, o próprio Jesus falou, você tem de que eu comer? Dá aqui. Ele falou, e comeu. Ele falou, por acaso o espírito bebe e come? Ele falou, tem de o que beber? Traz aqui. Bebeu, por acaso o espírito bebe e come? Aí ele falou assim, posso tocar? Pode, mas uma coisa eu te digo, antes de tocar. Deixa eu tocar. Ainda duvidou, ele falou, então, eu comi e bebi na sua frente. Mesmo assim, Tomé, você é um dos meus 12. É líder religioso, levantado por mim. E mesmo assim, o que eu quero? Quando você lê a Bíblia, você sempre tem que perguntar o que Deus, Jesus e o Espírito Santo quer que eu entenda disso que eu estou lendo, disso que eu estou lendo. Ele está querendo dizer, querido, então Jesus errou? Não! Nunca errou. Nunca. Deus, Jesus e o Espírito Santo nunca errou. Nunca erra, nunca vai errar. O que eu estou falando ele está querendo dizer, querido, você é homem de carne e osso, homem carnal. Eu sou Jesus Cristo, não erro, mas você erra. Então ele fala, maldito homem que confia no homem, até num líder religioso. Você não pode colocar o cara num pedestal e falar, não, mas esse padre, não, mas esse reverendo, esse apóstolo, um dos 12 apóstolos. E Jesus falou, não, você é incrédulo, Tomé. Mas beleza, pode tocar na minha... Mas uma coisa eu te digo, bendito aquele que crê sem ver. Maldito todo aquele que precisa ver para crer. Falou isso na cara dele, porque Jesus é homem, é macho, não é frouxo, não é covarde, e falou na frente de todo mundo. Que é para todo mundo saber que bendito é aquele que crê sem ver em Deus, em Jesus, no Espírito Santo. Agora, se você falar, não acredito, acabou, vai na tua.
na Bíblia, no Novo Testamento, tem resposta para tudo. Não é que eu tenho. Na Bíblia tem resposta para tudo. Até lá tem resposta para isso também. Quem quiser fazer o bem, continue fazendo o bem. Quem estiver fazendo o mal, continue fazendo o mal. No tempo devido, cada um colhe aquilo que ele plantou. Ponto final e acabou. Simples, direto, objetivo. Mas o que eu estou falando é... Tomé era incrédulo. Um dos 12, hein? Líder religioso. Um dos 12 apóstolos. Imagina ele um apóstolo na igreja hoje. É um líder religioso. Judas Iscariotes traiu. Pedro era volúvel, né? Não conheço não. Não é você não, eu não. Imagina. É você sim, é Pedro, eu conheço tua cara. É você não sou não. Então assim, para você entender, não confie num líder religioso. Ainda mais se, é isso que eu quero falar. Tava conversando com esse irmão outro dia e eu falei para ele, querido, quando você lê a Bíblia, no Antigo ou no Novo Testamento, no começo, no meio e no fim, você tem que ficar perguntando, o que Deus, fala comigo, Deus, o que você quer me mostrar aqui, com isso que eu estou lendo? Pega a linha do raciocínio, que é simples. O próprio Deus Todo-Poderoso, certo? Criador dos céus e da terra, certo? Todo mundo sabe, né, que crê na Bíblia. Fez o sol, fez a lua, fez as estrelas, fez os outros planetas, pegou a terra e separou a água da terra, fez todos os animais que voam, os animais do ar, os animais da terra, os animais da água, fez todas as árvores com os seus frutos, fez o homem e a mulher. Esse Deus Todo-Poderoso que você professa aí, é uma fé que querer. Vamos lá eu tô falando na primeira página, né, Gênesis, né, quando ele fez tudo. Tudo bem, se você crê que Deus fez o sol, o Deus Todo-Poderoso, você vai pegar a linha do raciocínio onde eu quero chegar com isso. É isso que é o importante, onde eu quero chegar com isso que eu tô falando. O que eu quero que você entenda, que você veja. Se o próprio Deus Todo-Poderoso, certo? A gente estava falando no começo do vídeo sobre entradas e saídas de pessoas na Bíblia. Toma cuidado com acautelai-vos, toma cuidado, presta atenção nos falsos profetas, nos falsos mestres. Então, se o próprio Deus Todo-Poderoso, que é criador do céu e da terra, fez o sol, a lua, todos os planetas, as estrelas, todos os animais, todas as árvores, todos os frutos, depois ele fez o ser humano, o homem e a mulher. Lá na frente, vai para o Novo Testamento. Aí ele fez o próprio Filho dele, Jesus Cristo. Não foi feito de José e Maria. Próprio Deus, está escrito lá. O Espírito de Deus pairou em cima, porque Deus viu graça em Maria. Próprio Deus, Jesus Cristo é filho de Deus. Usou o corpo de Maria, mas é filho de Deus Todo-Poderoso. O próprio Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, fez ele crescer em entendimento até os 30 anos. Entendeu agora onde eu ia chegar? É simples. As pessoas é que complicam. Deus Todo-Poderoso, mesmo sendo Todo-Poderoso, teve que fazer o próprio filho dele, Jesus Cristo, crescer em entendimento até os 30 anos. Aí chega um moleque, independente do nome, não conheço essa pessoa, esse moleque, esse adolescente, esse menino, esse rapaz, mas independente de quem seja, não é nada pessoal, eu não o conheço. Mas aí você vê esses garotos, essas crianças que a mãe e o pai acham bonito. Não, você é esperto pra caramba, você sabe disso, você é esperto. Ou pai e mãe, você é esperto, líder religioso que levantou esse menino. Aí você é profeta de Deus, não tem nada a ver. Quando você lê na Bíblia, é um fato isolado quando José e Maria estavam num determinado local, eles estavam voltando, repararam que Jesus não estava no meio deles, voltou e Jesus estava, adolescente, estava ensinando dentro do templo até pessoas estudiosas. Fato isolado. Não é por causa disso que não está escrito na Bíblia que Deus chegou e falou assim, gostei de ver, hein? Está escrito lá? Não, então pronto, acabou. Está escrito na Bíblia, o que está aqui vem de Deus. O que está aqui vem de Deus, o que passar daqui vem do maligno. Ou seja, qualquer coisa que fuja do que está escrito ali, vem do maligno. Ali está escrito que isso foi um fato isolado. Não está escrito que Deus chegou e falou assim, porra, você se desenvolveu mais rápido do que o papai pensava, hein? Então beleza, se você quiser, você está se sentindo bem fazendo isso? Então beleza, então começa já agora. Não. Ele começou o ministério dele com 30 anos. Aonde eu quero chegar com isso? Não se pode levantar uma pessoa com menos de 30 anos. César, mas tem uma palavra na Bíblia, no Novo Testamento, que um dia um dos 12 apóstolos chegou para o próprio Jesus e falou, Jesus, você não levantou a gente como os 12, escolheu a gente, o Senhor? Então, mas ali tem um homem que em teu nome está curando enfermos e expulsando demônios, mas ele não é um da gente. Manda ele parar. Jesus falou, não, porque quem fala por nós é por nós. Então, ele não falou de idade, Cezinha. Mas o próprio Jesus Cristo teve que crescer em entendimento, experiência, maturidade espiritual até os 30 anos. Por que você quer levantar seu filho com 15, com 18? Não, mas ele olha, ele tem chamado. Vai ter chamado com 30.
Cezinha, isso é o que eu acho, você pode discordar, mas o próprio Jesus Cristo teve que crescer até os 30. Não, você está falando sim que esse teu filho é mais do que Jesus. Eu sei que ele é filho de Deus Todo-Poderoso, mas não, ele tem que crescer muito, ele tem que aprender muito, tem que comer muito arroz e feijão. Deixa ele crescer até os 30. E seu filho? Não, meu filho com 25 já está pronto. Isso, com 18 ele já é. Não vai ser, não pode ser. Ele não está errado, um líder religioso, um pastor, um bispo, levantar esse moço. Com 25, com 29, César, meu filho vai fazer 30 anos amanhã. A partir de amanhã ele pode. Hoje ainda não. Até meia-noite, hoje ele não pode. Com 30, o próprio Jesus precisou crescer até os 30. Mas teu filho, você está falando que com 28, com 27, com 25, com que maturidade ele vai? Me dá lição de moral. Pede pro teu filho me dar lição de moral. Com base no quê? Com estrutura e alicerce do quê? O próprio Jesus teve que ter base, estrutura, alicerce, firmamento sólido até os 30. Mas teu filho com 20, com 22, com 25, com 28, meu amor, não vai ser. Tem que ser terminantemente 100% proibido. Ponto final e acabou. Não quer dizer se você gosta ou não. Você tem que fazer o que está na Bíblia, independente se você gosta ou não. É o que está na Bíblia, do jeito que está na Bíblia. Não é o que está na Bíblia, mas do meu jeito. Não. É o que está na Bíblia, do jeito que está lá. Ele falou, o que está aqui vem de Deus, o que passar daqui vem do maligno. Então toma cuidado com quem você se relaciona. Toma cuidado com quem... Tá vendo como segue uma linha de raciocínio? Toma cuidado, às vezes você não conhece a pessoa. Você não conversa com ela pessoalmente, entendeu? Não liga pelo WhatsApp ou de conversa de vídeo, nada. Mas de forma impessoal, você interage com ela. Porque você está assistindo esse material, esse conteúdo que ela está tentando te influenciar. Seja qual for a rede social que você vê aí, YouTube, Facebook, Instagram, tanto faz, onde você vê os videozinhos. Lembra, acautelar e tome cuidado dos falsos mestres, dos falsos profetas. Então chega lá um moleque e fica falando, carabaxã, dá licença, querido. Isso é muito fácil, é muito simples, né? Você vê um garoto, uma criança, meu filho é lindo, meu filho é de Deus. Pode ser lindo, pode ser de Deus, não vai ser. Depois que ele fizer 30, aí pode ser levantado. Se Deus mostrar que tem que levantar esse moço, esse rapaz, esse teu filho. Agora, caso contrário, o que mais tem, você entendeu? Agora, em todas as igrejas evangélicas que eu vou, o cara quer levantar, o cara é pastor, o cara é bispo, o cara é um líder religioso, entendeu? O cara quer colocar a mulher dele também fazer alguma coisa. Ou a mulher dele canta, ou a mulher dele toca, ou a mulher vai fazer parte desse ministério. Alguma coisa eu tenho que fazer aqui também, eu ficar só sentada. Só isso. Você só pode ser aluna. Aonde está escrito isso? Com base no quê? Na Bíblia do Novo Testamento. Está escrito lá que a mulher não fala dentro da igreja. Mas é porque naquela época, dentro daquele contexto, querido, é melhor você ser um bom aluno, um excelente aluno, do que um péssimo professor. A mulher não foi feita por Deus para ser cabeça e líder, e nem ensinar. Onde é que está escrito isso? Na Bíblia do Novo Testamento. Na Bíblia, no Novo Testamento. Jesus, aos 30 anos, quando ele começou, o seu primeiro milagre foi transformar aquele casamento daquela pessoa da água para o vinho. Você entendeu? A vida aquele casal, aquele relacionamento. Ele transformou da água para o vinho. Certo? Foi o primeiro milagre de Jesus. Mas repara, a própria mãe dele que disse, nossa, Maria. Ele nem chamou a mãe dele de mãe e nem de Maria. Repara, a mãe dele chegou e falou assim, olha, fazei tudo que ele mandar. O que Jesus falou para a mãe dele? Mãe, deixa eu me sentir bem. Não foi isso que Jesus falou? Deixa eu me sentir bem, né, meu? Deixa eu falar pra você que eu tô pronto, né? Foi isso? Leia a Bíblia. Não foi isso que Jesus falou. Quando a mãe dele chegou e quis mandar nele, a própria Maria quis mandar em Jesus, só que Jesus pontuou, quem manda aqui sou eu. Ele chegou e falou assim, nem chamou a mãe dele de Maria, nem de mãe. Ela falou assim, faz tudo que ele mandar. Ele chegou e falou assim, o que eu tenho contigo, mulher? Olha o que ele respondeu para a mãe dele. Por que você não fala que Jesus foi bocudo, sem educação, mal criado? Não. Ele quis dizer, querido, quem foi levantado por Deus fui eu, não foi você. Você foi usada por Deus. Beleza, bendito é o fruto que está no teu ventre, que é Jesus. Não você. Não é bendita Maria. Bendito é o fruto que está no teu ventre. Jesus. Entendeu? Então Maria foi usada. A partir do momento que você acabou
acabou. Aqui, ó. Agora você casou com meu pai, que é José, você vai ter meu irmão, você vai ter outro filho, e agora você vive a tua vida de mulher e de mãe, e de esposa. Eu vim com Jesus Cristo, vim cumprir o propósito do meu pai. Entendeu? Então quem manda em você, quem é o líder não é você, Maria, sou eu. Ele falou, o que eu tenho contigo, mulher? Na cara dela, de novo, porque Jesus é homem, tem coragem, Deus dá espírito de coragem, não de covardia, está escrito na Bíblia no Novo Testamento. Ele falou na cara dela, o que eu tenho contigo, mulher? E vê se ela respondeu, é assim que se fala com a tua mãe? Malcriado, honra o teu pai e tua mãe, está escrito na Bíblia, hein? Ela não falou nada disso, querido. Lá na frente, quando Jesus estava na cruz, de novo ela quis ser mulher e quis ser mãe. Ela chegou e falou assim, leia a Bíblia, tá na Bíblia. Maria viu Jesus, não o filho dela, Jesus. Mas Jesus não era filho dela, mas ele vinha cumprir o propósito de Deus de salvar um mundo, o ser humano, e não a vontade, saciar a vontade dela de ser mãe, de ser mulher. Não. Ele deixou isso bem claro. Na frente de todo mundo, de novo, ela pegou e falou assim, filho, com ele pendurado na cruz. Filho, ele falou, teu filho tá aí do teu lado, mulher. Não chamou de mãe nem de Maria. Teu filho tá aí do teu lado, mulher. Tipo, querendo dizer, por isso que depois que você teve Jesus Cristo, o próprio Deus Todo-Poderoso deixou você casar com José e ter esse teu filho. Esse teu filho é para você cumprir a tua vontade, saciar a tua vontade de ser mulher, de ser mãe. Mas eu, Jesus Cristo, vim cumprir a vontade do meu Pai, Deus Todo-Poderoso, que eu vou fazer as vontades dele, não a tua, mulher, mãe, Maria. Não. Então, acautelar, tome cuidado com os falsos mestres. Nem Maria, quando Judas Iscariotes, olha como, outro assunto que eu estava conversando com esse meu amigo, acautelar, tome cuidado com os falsos mestres ou falsos profetas. Né? Tá pipocando aí nas redes sociais. Ai, quando acontece isso? Hein? Quando você descobre isso? Que a pessoa mentiu pra você, traiu você, todo mundo erra, todo mundo é muito fácil, né? E você, é o famoso e você não que errou? Lembra que Jesus falou, atira a primeira pedra que não cometeu pecado. Tá bom, já que você gosta de fatos, tá bom, mas olha como Jesus não gosta de mentiroso, de falso, de traíra. Já que você fala, todo mundo merece uma segunda chance. Por que Jesus não falou, vai lá, tô vendo daqui que ele vai se suicidar, vai lá, fala, a gente só deu corda pra ele. Mas quando ele tá no bico do corvo, vendo que ele vai se suicidar, lembra? Quando não tinha mais saída, aí sim Deus mandou Moisés abrir o cajado, levantar o cajado, que ele abriu o mar vermelho. Então quando ele fosse suicidar, não deixa Judas Iscariotes fazer isso não. Fala lá pra ele, não, Judas, faz isso não. Vem pra cá, vai, irmão, vamos lá, vai. Não foi isso que aconteceu? Não. Mentiroso, falso e traidor. Jesus Cristo e os dois, não mandou os outros 11, vai lá e salva lá. Traz Judas de novo pra cá. Ele não pagou pra ver. Você entendeu o que eu estou falando? Então você acha que não tem que dar uma segunda? Você pode chegar e falar assim, alguém errou com você. Você me desculpa, você me perdoa, beleza. Você vira as costas e vai, não vir. Se tem uma coisa que eu não faço para quem mente, quem é falso, traidor, é virar as costas. Virar as costas, quem fez uma vez pode trair de novo. E pode me dar uma punhalada pelas costas. Não, eu não fico nem de lado. Para quem mente, é falso ou traidor, eu não fico nem de lado, eu fico só de frente. Então beleza, mas vai embora você primeiro, vira você as costas e vai embora, pode ir, vou ficar de frente, não sou louco, não, quem fez uma vez pode fazer de novo, então não pague pra ver, Jesus Cristo não deixou nenhum dos 11 lá impedir que Judas Iscariotes se suicidasse. Deixa lá. Aposto que eu tô só fazendo a piada tóxica minha, óbvio, é sarcasmo. Aposto que, vamos supor assim, se tivesse mostrado a cena da árvore assim, e ele pendurando a corda, se suicidando, ele lá em cima da árvore ia ver assim, deixa eu ver se eles estão vindo aqui me buscar, me salvar, me impedir que eu eu vou mesmo me enforcar, hein? Eu vou. Caramba, eles estão vivendo a vida dele, assim, tocaram a vida dele pra frente de boa. Eles não estão nem, não estamos, não, Judas. Você entendeu, Judas? Você é mentiroso, você é falso, você é traidor. Jesus Cristo vai deixar você se enforcar? Vai, e não vai mandar nenhum dos 11 lá, e não vai deixar, não, deixa lá, velho. Mas todo mundo merece uma segunda. Não vão pagar pra ver, querido. Não paga pra ver. Todas as vezes que você pagar pra ver, você vai ver. Volta, você tá no Novo Testamento. Volta lá. Ó Sansão. Todas as vezes que ele deu chance pra Dalila, ela mostrou. Vou te apunhalar pelas costas de novo.
trouxa é você que acredita em mim de novo. Vou te apunhalar de novo. Entendeu? Não dê uma segunda chance, não dê. Você pode chegar e falar, valeu, obrigado. Que isso te sirva de exemplo então pra você, então. Ou tomara então, hein, mano, pra você, sei lá, conheça alguém aí e não erre de novo, não minta, não seja falso, traidor, entendeu? Porque tá escrito na própria Bíblia, no Novo Testamento, que Deus, Jesus, o Espírito Santo não te impede de se suicidar, não. Ele não gosta de mentiroso, de falso, de traidor. Você entendeu? Então, tome cuidado com aquilo que você vê, cara. Você vê uma pessoa que tem menos de 30 anos sendo levantada como líder religioso e fica, que é do manto, é do fogo, que eu tenho revelação. Onde é que... Você entendeu? Leia a Bíblia. A Bíblia tem resposta para tudo. Não eu. A Bíblia tem resposta para tudo. Aonde está no Novo Testamento? Aonde está que Jesus ou os 12 apóstolos... De novo lá, né? Eu já vou falar sobre revelação, mas... de líder, que eu falei que a mulher tem que ficar, não pode, não é porque o cara é pastor que ele fala, eu vou levantar meu filho para ser pastor também. Então enquanto isso ele vai ser só missionário. Não, ele vai ser evangelista. E minha mulher vai cantar, vai tocar. Não, não, ponto final, 100% e acabou. Está escrito lá que a mulher ouça em silêncio. Se ela tiver alguma coisa, não enche o saco do pastor e do bispo depois da reunião, do culto. Que esta procure saber do seu próprio marido em casa. Então o lugar de marido é na igreja, lugar de homem é na igreja. Porque como é que ele quer liderar o marido, a mulher, o filho, a família? Está escrito na Bíblia. O homem não é a mulher, não é? O homem que não governa a sua casa não governa nada na sua vida. Como é que você vai, com base, a estrutura, alicerce do quê? Com firmamento do quê? Da Bíblia. Aí você pode chegar e falar, mulher, com base nisso daqui, sou eu que tenho que mandar, sou eu que tenho que liderar, ser o cabeça, o líder da casa, do filho, da mulher, da esposa, do casamento. Sou eu, com base nisso aqui. E onde está escrito? Está escrito na Bíblia. A mulher aprenda em silêncio. Quando essa não souber na igreja, em silêncio, não enche o saco do pastor e do bispo, do líder religioso que está na frente. Essa daqui, quando estiver lá em casa, consulte o seu próprio marido. Ponto. Agora vamos ficar de novo, já vou falar de liderança. Quando Judas Iscariote se suicidou, por que Jesus não chegou e está escrito na Bíblia? Vai na Bíblia, tudo que você quiser saber, vai na Bíblia. Porque não está lá escrito que Jesus chegou e falou assim, vamos botar minha mãe, vai. Senão ela vai encher o saco, não está escrito isso? Que vai, só uma, deixa. Não, ponto final e acabou. Simples, direto, objetivo, não. E depois ainda escolheu mais 72. Pô, 72 só é muito machismo, né, mano? Mas só minha mãe mais um. Mais 70 homens e 2 mulheres. Duas, só duas. Imagina, 70 homens, ou tanto de homens, fora os 12. 72, mais 70 homens, só duas, aí. Não. Mas nem minha mãe? Não. Ponto. É para fazer o que está na Bíblia, lembra? O que está aqui, o que está aqui na Bíblia vem de Deus, o que passar daqui vem do maligno. Aqui na Bíblia está escrito que Maria foi levantada, uma mulher? Não. Nem no meio dos 12, nem no meio dos 72? Não. Então vamos levantar? Não. Ponto final e acabou. Ponto final e acabou. Tá bom? É isso que tem que ser feito. Agora, sobre revelação. Onde é que está escrito, para seguir a linha do raciocínio que a gente estava agora há pouco falando sobre revelação? Eu quero saber, isso daí é verdade? Quando um moleque vem e fica falando de que tem uma revelação, eu vi tem algo de Deus para você, eu vi para você. Onde é que tem base bíblica nisso? Onde é que tem escrito na Bíblia, no Novo Testamento, que Jesus, um dos 12, um dos 72, ficava falando isso? Jesus viu que aquele cara ia ser um grande empresário. Jesus deu uma palavra para aquela pessoa, e aquela pessoa lá, você vai ser bem sucedido, hein? Traz o dízimo e oferta aqui que eu vou abrir para... Onde está escrito que Jesus, quando expulsava demônio, falava assim, traz o óleo, azeite. Tem azeite aí, tem óleo, traz aí, Pedro. Onde é que estava que ele ungia a cabeça do endemoniado? Fazia a imposição de mão. Lá está escrito, se tiver alguém enfermo, doente, enfermo, leve este aos presbíteros, e estes lhe farão imposição de mão e oração. E quando tiver uma pessoa, dependendo da casta de demônio, aí Jesus falou, essa é a casta de demônio, não sai a não ser com jejum e oração. Tudo na Bíblia tem explicação. Mas não tinha revelação. Você vai ser, traz aqui, você vai ser um grande empresário, mas nem para aquele que deu os 5 pães e 2 peixes. Traz esse moleque aqui, é bom, hein? Vou abrir as portas para você. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Com que base bíblica você faz isso? Então não é para fazer, ponto final e acabou. Você entendeu? Então é por isso que eu não gosto, por exemplo,
eu tenho 44, desde os 28 eu leio a Bíblia e vou na igreja. Eu fui em várias igrejas, 2 anos numa, 3 anos na outra. Onde eu tô, faz pelo menos 3 anos, um pouco mais de 3 anos. Mas se for pra... Cezinha, cara, eu nunca gostei disso. Já tentaram me levantar, não, eu queria me levantar pastor. Aí um pastor pegou e me ungiu e me levantou obreiro. Ele falou, você vai fazer aí pelo menos 1 ano, 1 ano e meio, 2, vamos ver. Menos do que 1 ano não tem, vai fazer a preparação, tal, não sei o quê. Eu fui lá e devolvi a camiseta e falei, não quero ser obreiro não vou querer ser pastor. Por quê? Porque as pessoas veem que eles não querem que você fala isso que eu tô falando agora. Você entendeu? Você vai acabar com o que ele tá falando. Porque ele quer levantar o filho dele. Ele quer colocar a mulher dele em algum ministério. Que o teu filho e tua mulher vai ficar sentado. Você pode ser líder ponto for. Pequeno, médio, grande. Tua mulher e teu filho vai ficar sentado. Meu filho quer ser, quando ele tiver 30 anos, a partir de então ele pode. Líder religioso, pastor, bispo, tal, não pode ser com menos de 30 anos. Se o próprio Jesus Cristo teve que crescer até 30, quem é você com menos de 30 querendo ser? Então você tá achando sim... Eu sou humilde, não é não. Não é não. Contra fatos não argumento, você não é humilde. Você está achando que você é melhor, que você é maior, que você é mais... Porque Jesus precisou, sendo filho direto de Todo-Poderoso, precisou crescer até os 30 em entendimento. Mas o teu filho não precisa crescer com 20, com 22, com 25, com 28, você quer levantar ele pastor? Não vai. Não vai, mas é evangelista, vai, missionário. Não, ponto final e acabou. A partir, qualquer coisa, a partir dos 30. Ponto final e acabou. Cezinha, só tem 2 tipos de pessoa, só 2 tipos de pessoa. Qual? Aquele que vai pro céu e aquele que não vai pro céu. Quem é que vai pro céu? Aquele que obedece a Deus. Quem é que obedece a Deus? Aquele que faz o que está na Bíblia do jeito que está na Bíblia. O que está aqui vem de Deus, o que passa daqui vem do maligno. Simples, direto, objetivo e muito eficaz. Só isso. Então essa é a minha opinião sobre igreja. Sobre esse vídeo hoje sobre igreja, tá? Sobre entradas e pessoas da igreja se frustram porque se decepcionam com aquele líder religioso, com aquele pastor, aí muda de igreja, ou se decepciona porque não se identificou, não se adaptou com aquela igreja, com os louvores, com as músicas, como é que fala? Com a banda. Ou porque não gostou acha que tem pessoas ali que não gostou, entendeu? Sendo o irmão, ou aquele cara que é casado com aquela, ou aquela que é... Cara, vai na igreja, não gostou, sai, vai até você gostar de uma igreja, entendeu? Ponto final, acabou. E exercita isso que eu tô falando, examinar o homem a si mesmo. Vai para você ouvir e falar, eu quero ouvir Deus. Você entendeu? Eu também acho chato, por exemplo, quando a gente vai falando de igreja, eu também acho chato muita coisa na igreja, cara. Muita coisa na igreja. Por exemplo, hoje é quarta-feira, como eu te falei, né? Dia 13 de agosto de 2025, hoje é quarta-feira. Agora são 6h20, 6h23. Às 8 horas da noite, às 20 horas, tem culto hoje. Das 8 às 9h30, mais ou menos, umas 10 horas já estou de volta em casa. Por exemplo, tem coisa que eu não gosto. Mas se eu for reparar nisso, por exemplo, eu vou na igreja, hoje é quarta-feira, hoje eu vou na igreja. Eu vou de quarta e de domingo à noite, às 8 da noite. Pô, eu fico esperando, certo? Domingo eu fui. Aí eu esperei o quê? Domingo, então, das 8 quando 10 horas já estou aqui em casa. Eu tenho todo esse tempo depois das 10 para falar com quem eu quiser. Não é? Pelo WhatsApp, ligar por telefone, fazer o que eu quiser nas redes sociais. O tempo todo. De domingo, aí vira segunda-feira, eu tenho segunda-feira inteira, 24 horas, terça-feira inteira, 24 horas, para falar o que eu quiser, com quem eu quiser. Quarta-feira eu tenho até às 8 da noite, lá começa às 8, não começa? Por que de acho que eu tenho que ficar conversando com uma pessoa do meu lado direito, do meu lado esquerdo, na frente, atrás? Tem pessoa, eu me sinto incomodado pra caramba. Você entendeu? Se eu tivesse a oportunidade de falar isso lá na frente, um dia eu falaria. Por quê? Eu esperei vários dias, 24 horas, eu poderia ter falado com aquela pessoa. Com aquele irmãozinho, com aquela irmãzinha, pega o contato dela e fala, ô irmão, ou então faz o seguinte, chega meia hora antes, chega 1 hora antes e conversa comigo. Ou então depois daqui do culto, a igreja vai ficar pelo menos meia hora, fala comigo depois do culto. Ou então pega meu WhatsApp e me liga, vamos falar. Agora, por que durante a igreja? Você está incomodando. Eu só não falo, porque todo mundo conhece meu nome e sobrenome lá. Eu chego na igreja onde eu frequento, congrego com as pessoas ali, eu gosto de todo mundo chega lá e fala, ô César, tudo bom? Ô César Campos, tal, você sabe meu nome e sobrenome. Faz mais de 3 anos que eu vou. Então, assim, é chato você olhar para aquela irmãzinha, aquele irmão que você já conhece, e você até gosta de conversar com a pessoa, e falar, mano, desculpa, mas tá incomodando. Vai falar em outro lugar.
Sem na hora do culto. Você não tem outro dia e outro momento para falar, sendo que a igreja é grande. Sai do culto então, ó. Vai lá perto de onde ficam os bebedouros, o banheiro. Vai lá, tem um espaço que é grande pra cá. Ninguém sai do culto. E fica ali. Tá atrapalhando. Enche o saco, mano. Você não quer ficar? Então sai! Tá fazendo o que ali? Então sai! Porque Deus está querendo falar com alguém e você está atrapalhando, pessoa chata, inconveniente. Isso é o que eu acho. Mas isso vai ter em toda a igreja, aquela pessoa. Por quê? Porque não tem ninguém que faz isso que eu tô falando. Eu vou falar o quê? Eu deixo ela na frente passar um recado? Não vai deixar. Mas você é da igreja? Não vai deixar. Mas ninguém fala isso. E tem que falar. Tem que falar, em toda igreja tem que falar, não quer ficar em silêncio? Sai do culto. Você tá atrapalhando, enchendo o saco de quem veio aqui para falar. Porque às vezes tem gente que ora antes de sair de casa e fala, Deus, estou indo lá. Alegrei-vos porque hoje é dia de ir na casa do Senhor. Fala comigo, Deus Todo-Poderoso. Eu quero te ouvir, eu quero que o Senhor abra os meus olhos, meu entendimento, fala comigo. Aí o cara vai na igreja, a pessoa que tá do lado, levanta e vai para outro lugar. Pô, os incomodados que se mudem? Pô, você quer falar? Sai, meu. Quer ficar conversando? Sai! Não é o lugar para você ficar conversando e atrapalhando os outros. Entendeu? Mas isso vai ter em todas as igrejas. Então vai ter toda a igreja que você não vai gostar daquele líder religioso, aquele pastor, aquele bispo. Ou daquele fulano, ou daquela mulher, porque você vai ficar reparando a roupa que a mulher do cara vai, ou porque aquela mulher que você entra lá na frente vai de um jeito, se comporta de um jeito que você não gosta. Toda igreja vai ter isso. Se você ficar reparando nisso, você não vai em igreja nenhuma. Nenhuma. Entendeu? Então procure ler a Bíblia e ir na igreja, é a minha opinião só, para você ter o seu desenvolvimento, crescimento, evolução pessoal. Agora, toda a igreja, a questão não é a igreja, o lugar, o local, e sim as pessoas. Em todo lugar vai ter aquela pessoa que você fala, putz, é por causa disso que eu não gosto. Você vai mudar de toda a igreja. Toda a igreja. Bom, essa é a minha opinião sobre entradas e saídas de pessoas na igreja, tá? Não quis falar de religião nenhuma. Sobre entradas e saídas de pessoas na igreja. O próximo vídeo não sei quando eu vou fazer e é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.